O nosso convidado de hoje do Jornal de Ténis Couto Eventos é uma das personalidades do ténis mais conhecida. Quem está no ténis tem que te conhecer. João Couto, de seu nome. Olá. João, tu foi aqui nesta casa, eu lembro-me, tu começaste a jogar ou não? Tu vieste de França. Como é que foi isso? Eu vim de França, comecei a jogar ténis por volta, não me lembro exatamente, que eu jogava contra a parede por volta dos 12 anos. Aqui? Não, em França. França. Entretanto, quando regressei para Portugal em 1985, tinha eu 14 anos, fui para o Boa Vista, para o teu clube, de coração. Estive lá 3 meses, não me adaptei muito bem àquele clube em termos de ténis e acabei por vir para o Ténis do Porto, onde realmente consegui fazer uma carreirazinha engraçada e tomei a opção certa na altura. Nessa altura, quando chegas aqui, que diferenças é que tu encontraste quando vinhas de França? O ténis em França sempre foi muito evoluído. Que diferenças é que encontraste? Vou ser sincero, eu lá em França jogava mais futebol que ténis, portanto eu jogava tipo uma Onde é que era? Em França, onde é que era? Tours. Em Tours. Portanto, na terra do Thierry Tulane. Portanto, eu sinceramente, como não treinava diariamente e treinava num clube secundário lá em Tours, portanto, não te consigo dizer quais eram as diferenças. Embora o ténis francês é muito superior ao português e na formação também se fala, não é? Tu tiveste aulas lá? Tive aulas, um ano de aulas. E foi importante, essas bases lá foram importantes? Lembro que eram aulas muito fraquinhas. Eram aulas, um grupo muito grande, portanto eram muito fraquinhas. Não teve grande impacto na minha vida tenística como profissional de ténis a seguir. E porquê que quando chegaste a Portugal vens jogar ténis? Porquê? Porque depois eu apostei um bocado aqui no futebol, mas... Chegaste a jogar aqui? Cheguei a jogar aqui. Onde é que jogaste? Joguei em vários sítios, no Lessa, no Pé das Ruas. E aí tinhas 14, 15? Não, aí tinha já 20. Ainda joguei com futebol com 20 anos. Mas joguei nas camadas jovens. Sinceramente não joguei nas camadas jovens aqui em Portugal. Estou aqui a pensar melhor, não joguei nas camadas jovens. Só joguei séniores. Eu fiz umas captações no Porto. E éramos para aí, não sei dizer, para aí 1000 e eu fui até à penúltima. Na penúltima, como há muita máfia, muita máfia. Empresários portanto, interesses. Na penúltima éramos para aí uns 40, para ficar cerca de 20. Nessa última fiquei de fora, porque realmente havia muitos interesses por fora, era mais que evidente. E eu não tinha nenhum padrinho, claro. Não era complicado. Portanto, não conseguiste... Muito complicado. Mas... Por isso mesmo é que depois no Porto, dos júniores para os séniores, não fica nenhum ou fica um. Pois. São muito poucos em termos portugueses, claro. Até podem ter mais, o problema é que não são filhos de empresários, ou não têm contratos com empresários, ou não há nenhum ganho para o clube, então eles não... Exatamente. Prata da casa é difícil. Depois vão buscar os do Paço de Ferreira, os dali, os da Colar. Seja no Porto ou em outro clube qualquer, isso acontece, infelizmente, a acontecer em quase todos. É verdade. João, e depois quando estás no Boa Vista, tu vais para o ténis para o Boa Vista, não te dás bem, vais para aqui. Lembra-te do início aqui no ténis do Porto, como é que foi? Lembro perfeitamente. Vim com o meu pai em janeiro, o meu pai chegou à beira do Arsénio Marta, que era o treinador na altura, e ele disse, meu filho, quero jogar ténis e tal, e o Marta disse, mas para vir aqui para a competição é complicado, temos aqui, na altura era o Paulo Coelho, havia o Paulo Machado também, e realmente eles eram muito superiores a mim, porque eu jogava ténis há 2 anos, 1 ano e meio, e uma vez por semana. Só que eu tinha uma grande força física e num espaço de 1 ano eu consegui me pôr ao nível deles. Só que realmente eu fui para um grupo secundário onde estava nem era bem o Vasco Costa. O Vasco Costa depois fui integrar, depois um bocadinho, o atual presidente, integrei o grupo dele um bocadinho a seguir, cerca de meio ano a seguir. Mas o Marta viu logo a minha disponibilidade física, a minha disponibilidade mental, a minha vontade de querer ser feliz. Nem na altura não pensava em ser jogador de ténis, queria ser feliz e divertir-me e dar o litro, que é aquilo que eu exijo aos meus atletas e aos meus filhos também que jogam agora. Não é? Quando estás aqui esses anos, ficaste pelo menos 4? Quantos anos? Da vida toda? O Ténis do Porto sempre foi o clube que tu representaste. A vida toda, exceto 1 ano. Tive 1 ano na escola de ténis João Lagos. Em Espinho? Em Miramar. A primeira foi em Miramar. Estive lá 1 ano e meio, mais ou menos. A escola de ténis João Lagos na altura fez-me uma excelente proposta. Foi recusável, eu na altura falei à direção, mas saí com as portas abertas, passado 1 ano e meio voltei. Tanto é que sempre representaste, em 89 foste campeão nacional de sub-18. Exato. Em 88 foste vice-campeão, ou seja, preparaste essa entrada.
e depois ganhaste uma série de títulos de equipas de primeira divisão. Pá, ganhei bastantes, para não sei precisar ao certo, ganhámos bastantes, mas há um que me ficou na memória, que é o primeiro de uma série extensa, que foi em 1991, que no ano seguinte até fomos à Taça dos Campeões Europeus em França, e esse título realmente foi aquele que me ficou na memória. Porquê? Porque, além de ser o primeiro, não éramos favoritos na altura ainda, porque o Benfica tinha uma grande equipa, tínhamos perdido cerca de 2, 3 vezes em finais nos anos anteriores, sempre ali no limite 4-3, que eram 5 singulares e 2 pares, na altura não sei se ainda é. Portanto, ficámos sempre ali à porta, e naquele ano realmente tivemos a ajuda do Nuno Marques, que foi muito importante esse ano também. O Nuno Marques queimou logo o Cunha Silva e a seguir, em vez de ser eu a apanhar o Cunha Silva, que eu já não me lembro se jogava a 2, eras o 2 ou 3, ou seja, eu, em vez de apanhar o Cunha Silva, apanhei o número 2, que na altura era talvez o Zé Mário Silva, não, joguei com o Van Wegel, Van o Paulo Coelho, em vez de apanhar o Van Wegel, já apanhou o Mário Silva, acho eu. Portanto, foi tudo muito mais fácil e acabámos por ganhar 7-0 com a ajuda do Nuno Marques. E depois houve outro handicap que eles tiveram, que foi o Bernardo Mota, também se lesionou nesse ano. O que também era importante, era um também elemento um elemento importante, mas penso que com a ajuda do Nuno Marques, nós todos abaixámos um degrau, a coisa ia se tornar mais fácil. Tu acho que tu perdes o Campeonato Nacional de Júniores, o primeiro, com o Bernardo Mota, Perdi na com o final. Bernardo Mota, exatamente. E ganhei o segundo ao José Fernandes, porque o Bernardo Mota nesse ano também se lesionou. Ou seja, azar de um, sorte de outros, e tu tiveste... Exatamente, não desperdiçaste. Não desperdicei a oportunidade. Alguma vez pensaste, quando chegaste de França, que virias a ser campeão nacional no teu país? Não. Com tão pouco tempo de ténis? Vou ser sincero, nem pensei em jogar campeonatos nacionais. As coisas foram aparecendo naturalmente, sem pressão dos meus pais, porque os meus pais realmente... A minha mãe nunca se meteu muito no desporto. O meu pai estava muito mais ligado ao futebol, portanto... E o meu pai nem vivia cá também. O meu pai apareceu depois em 1993, quando regressou de vez de França. Nós viemos em 85. Portanto, as coisas foram acontecendo naturalmente, sem pressão, sem stress, foram acontecendo. Foi naturalmente também que tentaste alguma carreira internacional? Foste 660 do mundo de singulares, por aí, nos anos 90. Sim. O que é que faltou para poderes ter ido um bocadinho mais além? Uma aposta muito mais forte, um investimento muito mais forte em termos monetários, porque hoje em dia... Não era fácil? Não era fácil. Hoje em dia a Federação realmente dá um apoio, um grande apoio, não é o suficiente, mas é um grande apoio. Na altura os meus pais foram professores, vivia-se razoavelmente bem, mas não dava para ter uma despesa extra, porque realmente eu neste momento tenho dois filhos que jogam ténis e é uma despesa muito grande. Não dava para ter essa despesa. As viagens, hoje em dia também se viaja muito mais barato, viagens por 100 euros para qualquer lado da Europa, na altura. Meu Deus! E para conseguir, hoje em dia, porque o telemóvel consegues ir, antigamente, tinhas que ir à agência de viagens, ver as disponibilidades, e era muito complicado. Mais complicado. E depois havia uma coisa, não havia profissionalismo. Eu lembro que o primeiro profissional foi talvez o Pedro Cordeiro, que foi meu treinador na Escola de Ténis João Lagos. E portanto, foi o primeiro profissional sem grande impacto. Portanto, havia um grande medo de fazer uma aposta a sério. Portanto, eu nunca passou pela cabeça, só se realmente fosse um gênio e aos 18, 19 anos conseguir logo um estatuto que me pudesse pôr ali logo no top 100 do mundo. Portanto, eu comecei-me a perceber que era muito difícil. E depois ali por volta dos anos 90 deixei de jogar torneios internacionais. Só joguei cá em Portugal torneios internacionais, júniores, ainda joguei alguns lá fora. Comecei a apostar numa coisa que foi muito importante e hoje em dia já não existe isso, que eram os prize money aqui na Frank, o circuito MN. Portanto, conseguia-se para um jogador como eu, conseguia ganhar... Ainda ganhaste alguns. Um bom dinheiro ao fim de semana, ganhei alguns, ainda fui número nacional há alguns anos, e número 2, e número 3, acho que consegui ali a numeração toda, 4, 5, 6... Portanto, porque eu participava todos os fins de semana em prize money e parece que não, os prize money na altura davam uma boa distribuição de dinheiro. Hoje em dia não acontece isso. Os prize money são muito mais fracos, depois ainda há uma tabela de distribuição de dinheiros que não favorece quem ganha. Portanto, porque o vencedor na altura ganhava logo facilmente 200 contos. 200 contos há 30 anos é muito dinheiro. É muito dinheiro. Portanto, hoje em dia, os prize money também eram de 1000 contos, 2000 contos, hoje em dia são de 2000 euros.
E diluindo por todos. E o primeiro ganha só 20%, na altura ganhava logo para ganhava a fatia maior. Portanto, era uma distribuição muito diferente, favorecia os 4 primeiros. É evidente que era injusto para os outros, mas na realidade, na altura, só 6 ou 7 é que justificavam ganhar dinheiro, o resto não justificava ganhar dinheiro. Quando fazes essa aposta e depois quando é que percebes que tens aí o bichinho do ensino? Terá sido também, e querias a tua Academia João Couto, Academia Ténis João Couto? Eu porque eu formei-me em Educação Física, nunca deixei de estudar. Quando me formei em Educação Física fui trabalhar para Coimbra. Quando trabalhei em Coimbra, dei aulas em Arganil e fui diretor técnico do Clube Ténis de Coimbra. Portanto, começou aí a minha carreira profissional como treinador de ténis e como professor de Educação Física. Teve influência o facto dos teus pais também terem sido professores? Não. Nenhuma? Os meus pais foram professores, mas pronto. Estou a falar do ensino. Do ensino. Portanto, eu como tirei o curso de Educação Física, portanto, a vertente era quase o ensino numa escola. Portanto, podia ter seguido outras coisas, mas o ensino é que foi realmente o meu futuro. E sentiste algum bichinho do ténis, como se costuma dizer? Sentiste a apetência para o ténis? Uma vez que vieste para Portugal, vieste jogar ténis, jogavas futebol, mas ficaste sempre ligado ao ténis. Ficaste viciado no ténis? Fiquei muito. Aliás, eu já não jogo futebol há 20 anos, nem com amigos, nem para me divertir. Já não me divirto a jogar futebol. E no ténis sim? E no ténis consigo jogar, por acaso os meus alunos pagam-me, mas se não me pagassem eu jogava com eles do aluno mesmo. Não digas isso, senão eles vão ouvir. Mas eu preciso de dinheiro, portanto eles vão ter que continuar a pagar. Porque assim, é um prazer inexplicável jogar ténis e dar aulas de ténis. Quando estás em Coimbra, começas a tua carreira como treinador e depois? Depois estive lá 3 anos como treinador e como diretor de Educação Física. Depois tive uma colocação que ia para o Alentejo e eu optei por vir para o Porto. E entretanto tive uma boa proposta para ficar responsável pelo Departamento de Ténis de Boa Vista. E foi a melhor opção, realmente. Tive uma sorte na vida inigualável. Realmente, como se montei lá a minha academia, estou lá há 20 anos e as coisas têm corrido bastante bem. Portanto, na realidade é preciso ter também sorte um bocado na vida. E depois não desaproveitar essa sorte, não desaproveitá-la, porque há muita gente que... Eu acho que todos nós temos a nossa oportunidade e a maioria das pessoas desaproveitam essa oportunidade. Portanto, temos que nos agarrar àquela oportunidade com unhas e dentes. Foi o que eu fiz na altura. Continuas ligado ao ténis, continuas a dar aulas, mas tens agora um projeto ainda maior, que são os teus filhos, o Ian e a Lena. A Lena, para quem não sabe, é uma menina que antes dos 12 anos já era campeã nacional sub-12, aos 12 já era campeã nacional sub-14 e neste momento é campeã nacional sub-14, é apontada como uma das potenciais número 1 nacionais e que pode chegar mais longe. Acreditas nisso? Estamos a trabalhar para isso. Agora vou dizer ao treinador, não ao pai. O pai tem o coração de certeza a querer. O treinador, o que é que o treinador vê? Eu acho que a Helena tem uma grande qualidade. É a qualidade de querer trabalhar mais e melhor e cada vez mais e no dia seguinte quer mais. Portanto, essa é a grande qualidade dela. Portanto, do que hoje em dia todos têm jeito. Agora, o maior jeito é ter a capacidade de querer mais e de trabalhar e nunca ficar satisfeito com aquilo que tem. Porque uma pessoa, nem o Nadal nem a Federer estão satisfeitos com aquilo que tem. O Federer quer ganhar o 21º título, tem 39 anos, já tem os milhões que já tem e quer ganhar mais um título e o Nadal quer ganhar mais um título. Portanto, isso é a maior qualidade que eles têm e a minha filha tem essa qualidade. Agora vamos ver se realmente consegue ser jogadora profissional, porque isto é tudo uma incógnita. Pode ter uma lesão, ela tem tido, este ano tem sido um ano azarento em termos de lesões. Portanto, é uma incógnita. Vamos fazer o possível para ela chegar lá, mas sempre com os pés bem assentos no chão, que se não chegar tem que ter um plano B e ela continuar a estudar e é uma excelente aluna. E o pai, agora o treinador foi o que falou, e agora o pai o que é que sente quando vê a Lena jogar? Sente um orgulho muito grande. O pai realmente tem um ténis. Tenho o ténis que eu idealizei para ela, um ténis muito agressivo, quer bater na bola, quer melhorar, quer acelerar cada vez mais,
E eu adoro isso, embora tenha... Também é preciso às vezes ela ter outra parte do jogo, que é o saber jogar com slice, o saber variar jogo, com o tempo ela vai... Mas ela tem isso. Sim, agora já tem. Ela tem isso, porque ela é uma miúda com 13 anos, portanto ela não pode ter um grande slice, não pode ter um grande vôlei. As coisas vão-se trabalhando. Portanto, isto vem com o tempo e ela realmente... Mas ela já perdeu alguns jogos por querer arriscar demasiado a vir para a rede, tornar... Vou-te recordar um que eu vi que... Pouca gente, as pessoas quando falam e veem o resultado e não estão presentes, podem pensar que é diferente. Há um jogo que me marcou, apesar de eu já ter visto outros dela, e que me encheu as medidas, pela forma como joga, como tu dizes, sempre a abrir, a tentar fazer o winner. Há um jogo que me marcou pela positiva, apesar dela ter perdido, marcou pela positiva, porque eu percebi que ela realmente, para o ano, se calhar vai ganhar o torneio, que foi no Campeonato Nacional de Júniores deste ano, com a Maria Santos, na primeira ronda, em que ela perde 6-0, 7-5, mas que... 7-6? Não. Ganhou o segundo set, mas o primeiro set foi o que me importou. Ela tentou fazer o winner, ela não esteve a passar bolas. Claro. Ela leva e depois eu disse, alguém estava comigo, eu disse, não, mas ela no segundo set já vai começar a entrar, já vai começar de certeza a perceber, e ela ganhou o segundo set, exatamente. Depois perde no terceiro, porque a Maria também evoluiu muito, a Maria está a jogar bem, e estamos a falar de uma miúda que tem 18 anos agora, e a Helena, ou 17. Não, a Maria... Sim, está a jogar o Campeonato Nacional Sub-18. E a Helena tem 13, portanto, exato. E aqui nota-se, é aí que eu digo que ela está no caminho certo. A parte física ali foi determinante, a parte mental, a Maria nesse jogo geriu muito bem o jogo, na altura certa soube aguentar, a Helena... E até foi pena ter sido uma primeira ronda do Nacional, porque se a Helena tinha calhado noutra parte, na secção, é o que tu dizes da sorte também é importante. A Helena tem azar nos sorteios, mas eu acho que isso até é uma sorte. Ela só tem jogos dificílimos, ela não apanha uma primeira ronda fácil, nunca tem. Nós já estávamos preparados para... tu vais apanhar uma qualifying, não te preocupes que vai ser a jogada mais difícil do qualifying e é certinho, é sempre um jogo duro, mas isso é bom para ela, ela já está preparada e eu quero esses jogos, aliás, eu só procuro torneios onde ela tenha um grau de dificuldade máximo, mas temos que fazer as coisas de forma equilibrada, porque se eu chego a um torneio e vejo, leva CG, também não me interessa jogar esse tipo de torneio, portanto tem que ser um torneio em que ela tenha todas as adversárias ao nível dela ou superiores a ela, ou até, para for um bocadinho mais fraco, mas dentro do nível dela ou até um bocadinho mais forte para puxar por ela. Muito bem. E ela está preparada para perder as primeiras rondas, se for preciso. Não tem problemas nenhum. Já perdeu várias vezes nas primeiras rondas, e pronto, mas sai satisfeita dos jogos, quando realmente ela tem segue aquilo que está previsto, não é? Está previsto. Às vezes ela sai não insatisfeita dos jogos, mesmo ganhando, porque ela percebe aquilo que eu quero, ela sabe aquilo que ela quer e às vezes ganha e não sai satisfeita. E com toda a razão que eu digo, tens razão para não estar satisfeita, porque realmente ganhaste, mas não é aquilo que nós queremos. Tem que ser sempre com agressividade máxima, mas ela percebe e pronto. E ela tem uma coisa boa, ela nos treinos entra com uma alegria e sai com uma alegria ainda maior. Ela tem uma paixão pelo treino, que ela sempre percebeu que o treino é o espelho da competição. Quando ela treinar muito bem, ela vai competir muito bem. E, portanto, ela não está preocupada com os títulos, em ser da seleção, em ser número 1, ela está preocupada em evoluir diariamente. Portanto, isso vai fazer dela, penso eu, uma boa atleta num futuro breve. O que é que o João Couto de agora diz ao João Couto de há 20 anos? Como treinador? Como pai? Como pessoa, como treinador, como jogador, ex-jogador? Tu olhas para trás para o João Couto que chegou aqui a Portugal em 85, o que é que dizes? Digo, estou satisfeito com aquilo que fiz na minha vida, porque realmente comecei do zero e atingi um patamar engraçado. Podia ter sido melhor, mas dentro do país em que estamos consegui coisas engraçadas. Podia ter ido muito mais além, sem dúvida, mas também comecei a praticar o ténis um bocado tarde e o ténis exige uma precocidade muito maior do que nas outras modalidades. Portanto, o miúdo, eu tenho uma situação engraçada que é, quando a aulas no Boa Vista, chegou uma miúda da ginástica, e a ginástica também é preciso muita precocidade. Chegou-me uma miúda da ginástica aos 18, 19 anos e disse-me, eu quero ser profissional de ténis. E eu sabia que ela tinha sido olímpica de ginástica e disse, achas que se uma miúda chegar aos 18, 19 anos à ginástica vai ser profissional de ginástica? E ela é impossível. Portanto, também vai ser nenhum. Nem precisaste responder, ela com a resposta dela, ela percebeu a pergunta. Gosto de ser o mais honesto possível, claro. Podes atingir um bom nível porque tu és fizeste muita competição antes, tens uma garra, tens uma vontade de treinar muito grande, tens muita garra, mas não vais conseguir ser profissional de ténis. Uma miúda aos 18 anos já tem que estar quase no top 100 do mundo, portanto. Agora,
Opa, eu fiquei muito satisfeito com aquilo que consegui, mas continuo a aprender muito. Opa, e posso dizer que com a minha filha, estes últimos 3, 4 anos eu tenho aprendido imenso. Ela tem sido a minha maior professora. Ela tem-me dado cada lição de vida brutal. E eu igual também, dou-lhe algumas lições. Portanto, está a haver aqui um trabalho de equipa muito engraçado. Muita gente na altura achou que eu pudesse ter um trabalho muito complicado, porque ter relação pai-filho às vezes não é fácil, mas com a minha filha tem sido, navegar em águas tranquilas mesmo. João, obrigado por este bocado, obrigado pelo que tens feito pelo ténis e o que certamente vais fazer. Vamos ver. Continuar a ainda dar muito ao ténis. Vamos ver. Obrigado, João. Obrigado, Pedro.